Olá, bom dia. Café da manhã chegando. Hoje é sábado, um dia friozinho, né? Mas estamos aqui novamente de volta, né, para dar continuidade à leitura do livro de São João, do Evangelho do livro de São João, no capítulo, estamos lendo agora no capítulo 21. Ontem nós lemos até o versículo 17 e hoje vamos dar continuidade do versículo 18 em diante. Aqui no título do capítulo 21 diz o seguinte: Jesus aparece a alguns dos discípulos junto do mar de Tiberíades. Bom, vamos lá. Dando continuidade à leitura de ontem. Na verdade te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias, mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos e o outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E disse isso significando com que morte havia de ele de glorificar a Deus. E dito isto, disse-lhes: segue-me. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia se recostara também sobre o seu peito, e que dissera: Senhor, quem é que te há de trair? Vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, e deste, que será? Disse-lhe Jesus: Se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Divulgou-se, pois, entre os irmãos este dito que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria, mas se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Este é o discípulo de que testifica destas coisas e as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. Bom, aqui acabou o livro de João, se encerrou. Esse livro tem 21 capítulos, e aqui se encerra, onde João escreve, testificando aqui o que Jesus também passou para os últimos dias que ele ficou entre nós aqui na terra. Então, aqui na despedida aqui, antes dele subir ao céu, então ele instrui, né, os discípulos e fala de que morte eles irão morrer. Esse apóstolo aqui, a qual ele disse que ele irá ficar, ou seja, morrerá de velho, é o apóstolo João. Ele tinha um amor tão grande que, por causa desse grande amor, Deus o preservou até a sua velhice. E ele escreveu também o Apocalipse. O Senhor Jesus revela o livro do Apocalipse para ele escrever lá na ilha de Patmos. E ele escreve o Apocalipse, que é os últimos dias, quer dizer, esses dias que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos vivendo as profecias do Apocalipse. Inclusive, nós estamos na última profecia já. Por isso que não temos muito nada mais o que esperar e nem muito o que perder aqui nesse mundo por causa das Escrituras, por causa da palavra de Deus que nos dá sinal, nos orienta, nos guia e nos mostra tudo o que está acontecendo, conforme está escrito aqui na palavra de Deus. E bem-aventurado é as pessoas as quais escuta a palavra desse livro e atenta e ouve, né? Porque aqui está escrito que cuidais que nesse livro contém a vida eterna. E na realidade, neste livro realmente contém a vida eterna. Então cabe a mim, cabe a vocês a querer, né, se guiar por esse livro. Esse livro ele é considerado como luz no nosso caminho e lâmpada aos nossos pés. Por quê? Porque ele nos orienta, ele nos esclarece,
ele nos edifica, ele nos renova, ele nos mostra a veracidade realmente que Deus existe, assim como o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, e nós somos imagem e semelhança dele. E se crermos na sua palavra, como diz aqui na Escritura, ele nos fará filho dele. Então, você vê, aqui por este livro aprendemos como achegar a Deus, como servir a Deus, como ser filho de Deus. Esse livro nos orienta, ele nos dá como, nos mostra como nós podemos nos tornar filho de Deus. Porque até então nós somos filhos do nosso pai, da nossa mãe, carnal. Somos filhos da carne. E é justamente por isso que temos a natureza de pecado, pecaminosa, os desejos, as vontades, que contraria as vontades do Espírito. E aí você tem que entender, então, desta forma, desta maneira que procede, nós somos filhos da carne, filho do pecado, filho da desobediência. Por quê? Porque a carne, ela inclina para o pecado, porque ela nasceu, mas ela foi contaminada, pelo pecado. E aí, a carne, esse corpo nosso já não tem mais cura, não tem mais jeito para ele. Por isso que Deus não deve nada à carne e o sangue. Deus não tem nada a ver com carne e sangue. Deus não tem nada a ver com as coisas que perecem, essas coisas materiais, esse lado de cá, esse mundo que a gente está vivendo. Porque esse mundo ao qual a gente está vivendo no momento, nesse exato momento, esse mundo aqui nos trouxe nós aqui, como diz aqui a Escritura, para que nós podemos escolher entre o bem e o mal. E a nós foi dado ocupação para que nos ocupasse. E ainda foi dado que as coisas desse mundo, daqui de fora, fosse colocado em nossos corações, para que realmente nós podemos escolher qual dos dois senhores eu quero seguir: o invisível, que é o Deus vivo, que é o autor, que é o Deus Espírito, que é o formador e criador de todas as coisas, ou Deus desse mundo, que é o Deus físico, Vamos pensar assim, Mamon é considerado aqui na palavra, Mamon é o Deus desse mundo, que é o dinheiro, que é as riquezas, E elas nos fascinam, realmente, elas tendem a fazer com que nós, humanos, nós podemos mudar a nossa maneira de pensar, de ser, de comportamento, de viver, por causa desse Deus, desse segundo Deus, que é o Deus, que é a riqueza, Mamon, chamado Mamon, o Deus das riquezas. E não tem como nós servir a dois senhores, porque diz aqui, ou você há de agradar um a mais e desagradar o outro. Então, se eu quero servir a Deus, se eu quero servir o Deus Espírito, que é o Deus vivo, que está do outro lado de lá, que eu não posso ver nem apalpar, ele, as instruções, as leis desse rei, desse Deus, é diferente do Deus Mamon, do Deus físico, desse Deus do mundo, que é o dinheiro, que é considerado um segundo Deus, porque as pessoas, elas fazem tudo pelo dinheiro, Elas são capazes de fazer qualquer tipo de coisas por esse Deus chamado Mamon, que significa as riquezas, que é o dinheiro do mundo. Mas, e nós fomos inseridos neste local com duas naturezas, a natureza divina, a natureza de Deus, a natureza boa, e a natureza ruim, que é a natureza pecaminosa, que é a natureza carnal, que é a natureza diabólica. E aí, meu amigo, cabe a nós a decidir qual dos dois caminhos eu quero seguir. Se eu quero agradar a Deus, viver nesse mundo, abrir mão de tudo, desapegar de tudo, ter as coisas como se não tivesse, não colocar o coração nas coisas, porque aí
a partir do momento que eu passo a entender o Deus vivo, ao Deus invisível, a esse Deus da Bíblia, ele vai me orientar e me dizer que eu não trouxe nada para essa dimensão. E da mesma forma, também não vou levar nada desta dimensão. A única coisa que eu posso levar daqui é essa escolha que eu e que você tem que fazer. Se eu vou escolher o Deus vivo, Deus invisível, então já entendi que a única coisa que eu tenho que semear aqui é o seu amor. Quer dizer, eu tenho que espalhar, eu tenho que exalar o seu perfume, o seu amor, né? E enquanto as demais coisas do lado de cá, que é as coisas terrenas, as coisas físicas, sim, eu vou poder obter elas, ter elas, sim, nós podemos ter, até porque nós precisamos delas para viver enquanto estaremos nessa dimensão. E por sinal também, por teste, para nós podermos ser testados, porque a nós nos é dado, cada um a sua porção, né? Para que nós podemos então administrar isso e mostrar e devolver para o Criador multiplicado, mas sabendo desde o início que nada é nosso, nada trouxemos e nada levaremos. A única coisa que temos que fazer é multiplicar o talento, é granjear esse talento, dando para Deus, então, a quantidade multiplicada daquilo que Ele nos confere, daquilo que Ele nos coloca em nossas mãos, nos confia para nós. Cada um recebe a sua porção, mas é para administrar de forma como Deus orienta, com amor, com alegria, com paz, né? Que são os frutos do Espírito, né? Aqui também no livro mostra os frutos do Espírito de Deus e mostra os frutos da carne, que é muito diferente. Quem é de Deus inclina para as coisas de Deus. E as demais coisas daqui de baixo, Deus, Ele sabe que está para administrar, né? E uma administração correta, né, pautada de acordo com o código, né, o livro, que é a Bíblia, que Deus nos orienta, nos informa e nos ensina como devemos nos comportar diante das coisas, né? Então, aqui está a palavra de Deus para mim, para você, para todos que quiserem, em momento oportuno, porque aqui também nesse livro diz que em pouco tempo essa palavra vai ser removida do nosso meio, que significa que é o Espírito de Deus, o Espírito Santo, que é a palavra que ainda está no nosso meio, ela será removida. E quando ela for removida, aí Deus não poderá mais nos orientar e nos guiar e manter essa força, né, a paz, o amor, a alegria dentro de nós. Não, esse mundo se tornará um caos, vazio, um oco, como já está, né, caminhando para lá. A gente sabe que o amor já esfriou e cada dia que passa ele está esfriando o amor. Na realidade, o que há hoje muito é interesse, mas não o amor de Deus, o amor puro, porque o amor é cego, né? O amor de Deus, ele é puro. Mas tem que se cumprir toda a escritura, né? Passa céu, passa terra, passa geração, mas a palavra não passa, ela tem que se cumprir. E é por isso, justamente por isso, que eu estou aqui ministrando ela, porque esta palavra, ela é verdadeira, ela é fiel, digna de ser, então, atendida. Por isso, justamente por isso eu estou aqui, ministrando essa palavra de Deus. Então, fica aqui, vou ficar por aqui. Hoje se encerra o livro de São João. Amanhã a gente vai iniciar um novo livro da Bíblia. Eu vou ver o que Deus nos orienta. Um livro muito inteligente que eu vou procurar para a gente começar a leitura, para que nós possamos ser iluminados e ser guiados pelo Espírito Santo, porque o Senhor Jesus disse: eu vou para a casa do meu Pai, vos preparar lugar, mas deixarei o Espírito Santo,
e ele vos guiará em tudo, né, em toda a verdade. Então, aqui está o Espírito Santo, que é a palavra de Deus. Uma vez nós alimentando dessa palavra, digerindo essa palavra, né, ela dentro de nós torna a rios de águas cristalinas, que saltará dessa vida para outra vida. Então, peço que vocês também compartilhem esses vídeos com outras pessoas, as quais, com certeza, quem são as já preparadas, né? Elas são seladas, já são escolhidas dentre os povos, os seus filhos, que somos nós, e Deus, por meio do Espírito Santo, converte essas pessoas e os cura e salva, tá bom? Então que Deus nos abençoe esse dia e que nós tenhamos um dia de alegria e de paz e de contentamento, tá bom? Deus abençoe.